Grande alegria nossa é aqui no programa Redenção encontrar você, sua família. Nos reunimos para rezar e tendo a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório. E também a ajuda do Padre Federico Ozanam. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Bênçãos de Deus para você, querido irmão e irmã aqui conosco agora. Acompanhe esse programa Redenção que traz para nós tanta bênção de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório. Nós estamos meditando as suas obras espirituais e agora especificamente a prática de amor a Jesus Cristo. Tem tanto a nos ensinar. Ele quer que a gente possa progredir na fé e, claro, experimentar em profundidade o grande amor de Deus para com cada um de nós. E especialmente hoje, nós que estamos acompanhando o Santo Afonso de Ligório, esse doutor da Igreja, bispo, fundador da Congregação Redentorista, nós meditamos o seguinte tema: quanto devemos amar a Jesus Cristo? Ele tanto nos fala do amor de Deus para conosco, e aí a gente pode se perguntar, mas qual que deve ser a minha atitude? É sobre isso que nós iremos hoje tratar no programa A Redenção. E aí, falando desse amor, Santo Afonso fez a experiência desse amor. Ele tinha uma vida como a nossa, depois que ele decidiu transformar tudo, padre? Isso, ele de família italiana, sul da Itália, um jovem que tinha uma boa formação, a família dele tinha condições de oferecer para ele isso, mas também um jovem dotado de grande capacidade intelectual, um jovem muito abençoado por Deus que, com apenas 16 anos de idade, já era doutor em Direito Civil e Canônico. E, além disso, advogado, obviamente, naturalmente, mas depois de tanto trabalhar, ele teve uma certa decepção numa causa, uma injustiça acontecida no tribunal, e ele, diante dessa decepção, resolveu abandonar tudo para seguir a Jesus e tornou-se um sacerdote. E a partir de então a sua vida ela foi ainda mais devotada ao Senhor, a tal ponto que ele produziu frutos e tantos frutos para o bem da igreja. Foi bispo, fundador da Congregação Redentorista, doutor também, como já disse aqui, produziu tantos escritos espirituais, mas não só, também reconhecido por sua importante teologia moral. Grande contribuição ele ofereceu para a igreja e, claro, isso nos alcança até hoje. Quantas e quantas pessoas leem Santo Afonso e ficam ainda assim impressionadas com a atualidade e a profundidade da riqueza espiritual daquilo que ele nos oferece nos seus textos. E aí, nós estamos aqui juntos no programa Redenção, conhecendo esse amor de Deus através dos ensinamentos de Santo Afonso, a experiência que ele fez. Então vamos clamar juntos, não é, Padre? A unção do Espírito Santo. Supliquemos o dom do Espírito para que a gente possa acolher bem aquilo que iremos ouvir hoje aqui. Isso. Você que sempre acompanha o programa Redenção, você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Mais uma pessoa junto conosco para meditarmos a palavra de Deus e também os ensinamentos de Santo Afonso. Você que pela primeira vez, se ainda não pegou a Bíblia, dá tempo, pega a palavra de Deus e vamos meditar juntos. Você que já está aí preparado,
prepare o seu coração mesmo, porque Jesus, o próprio Deus, vai falar muito conosco através da palavra de hoje, que está em Deuteronômio, no capítulo 10, versículos de 12 a 21. Deuteronômio 10, 12 a 21. E a palavra nos fala assim: E agora, Israel, que pede de ti o Senhor teu Deus, isto, que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, guardando os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te ordeno para teu bem. Sim, ao Senhor teu Deus pertencem os céus dos céus, a terra e tudo o que nela há. Mesmo assim, só a teus pais o Senhor se afeiçoou por amor e escolheu a descendência deles, que sois vós, dentre todos os povos, como ainda no dia de hoje. Circuncidai, pois, os vossos corações e não mais endureçais a vossa nuca. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, forte e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, mas que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o migrante e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai o migrante, porque vós também fostes migrantes na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, a Ele te ligarás e por seu nome hás de jurar. Ele é teu canto de louvor, Ele é teu Deus, que por ti fez essas coisas grandes e terríveis que teus olhos viram. Que palavra cheia de amor, não é, Padre? E bondade. Palavra que revela o coração do próprio Deus, especialmente nesse texto do Antigo Testamento, dirigido de forma imediata para este povo da primeira aliança, é esse chamado forte, para que esse povo mantenha-se fiel. O texto que ouvimos agora, capítulo 10 de Deuteronômio, diz assim: que pede de Israel o Senhor teu Deus. Qual que é o pedido que Deus faz ao povo da primeira aliança e também para nós, povo da nova aliança em Cristo Jesus? Sobretudo, diz aqui o texto, que ames e sirvas ao Senhor. Amar e servir a Deus. E nós podemos nos perguntar assim, mas em que medida? Qual que é o critério para a gente dosar esse amor? Diz já o texto aqui: de todo o coração, de toda a alma, guardando os mandamentos, os preceitos do Senhor, isto é, vivenciando-os. As tábuas da lei apresentadas ao povo não foram só para serem vistas naquele momento e esquecidas, mas devem estar presentes na vida, no dia a dia de cada um que crê, que é amado e muito amado pelo Senhor. Então o texto claramente faz este apelo de fidelidade à aliança com o Senhor. Pergunte-se sempre: eu estou sendo fiel à aliança de Deus para comigo, Ele que tanto me ama, e que eu tenho oferecido para o Senhor como resposta a esta grande dádiva que dele recebo. E aí, Santo Afonso começa esse trecho que nós estamos meditando hoje, o quanto devemos amar Jesus Cristo, dizendo assim, Jesus Cristo, sendo Deus, merece todo o nosso amor. Ele nos amou de tal modo que nos colocou, por assim dizer, na necessidade de amá-lo, ao menos por gratidão, por tudo que fez e padeceu por nós. Muito nos amou, para muito ser amado por nós. Padre, aqui cabe dizer aquela questão que nós sempre falamos: quem não conhece não ama, mas quem conhece, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E assim é com Jesus também. Exatamente. Quanto mais conhecemos, mais nós queremos oferecer e ofertar amor ao Senhor. Santo Afonso diz aqui sobre essa nossa resposta de amor. Ele fala assim: um coração é pouco para amar um Deus que nos ama tanto. Um coração é muito pouco para corresponder a tanto amor de Deus para
com cada um de nós. Ou seja, este apelo fortíssimo para que a gente, com o nosso coração, possa amar cada vez mais o Senhor, traduzindo isso de forma concreta, no serviço a Ele, no cuidado com os mandamentos, na vivência da caridade fraterna. Então, é esse apelo fortíssimo para que a gente contemple o mistério da entrega de Cristo e, obviamente, possa corresponder. Não há como ficar indiferente quem é impactado por um Deus que se entrega, é crucificado. Um Deus que oferta a sua própria vida na cruz, diz Santo Afonso. Não há como ficarmos indiferentes se realmente, verdadeiramente, contemplarmos esse mistério tão excelso de entrega, de doação de Cristo, de Deus, para com cada um de nós. E aí, se a gente não tem essa consciência, nós vamos nos perdendo no caminho, não é, Padre? Tendo outros objetivos, enfim. Olha o que diz Santo Afonso. O fim de todos os nossos esforços deve ser, portanto, adquirir um verdadeiro amor a Jesus Cristo. Os mestres da vida espiritual descrevem os sinais do verdadeiro amor. E aí, Santo Afonso vai citando aqui nos seus escritos cada sinal do verdadeiro amor. O amor que é temeroso, que é generoso, forte, obediente, puro, ardente. E assim segue, não é, Padre? Exatamente. E ele fala desse amor dizendo que a caridade, que é o amor que vem de Deus, é a rainha das virtudes. A Caísa trouxe aqui as características próprias desse amor, né? Não é um amor sentimental, né, de quem diz da boca para fora, eu te amo, e isso não se torna realidade na vida do outro, não. É um amor que se entrega, que se doa, e que na vida nossa, né, de quem crê, de quem professa a fé cristã, tem características muito concretas. Né? Diz aqui, especialmente citando São Paulo, o grande pregador da rainha das virtudes, que é o amor. Sem a caridade, o homem não é nada. Não adianta de nada eu ter fé de São Paulo a ponto de transportar montanhas. Não adianta de nada eu dar todos os meus bens sem amor, sem caridade. É como cair no vazio. Como ter, digamos assim, uma Ferrari, um carro superpotente, sem ter combustível. Eu não vou sair da minha garagem. Então, o amor é fundamental para o cristão, para quem ama a Deus. E aí vale lembrar que quando nós cultivamos esse amor a Deus, nós vamos nos tornando melhores e a expressão desse amor. Então, quem ama Jesus é uma pessoa que vive o respeito, que vive essa caridade para com o irmão, não é, Padre? E o senhor, inclusive, já citou algumas coisas. Eu estou aqui reforçando para atentar você. Porque no dia a dia, quando eu falei perdendo o caminho, nós vamos perdendo essa consciência de que o amor me leva a respeitar o irmão, a ter misericórdia com o outro, a perdoar, não é, Padre? Porque, inclusive, nós vivemos um tempo que a palavra amor está desgastada. Sim. Né? Fala amor, parece muito uma palavra, fácil, né? Uma palavra qualquer. Não, o amor referenciado por Santo Afonso é um amor que vem de Deus. Nos leva ao comprometimento. Isso, e São Paulo é aquele que vai trazendo características próprias desse amor, porque não pode ser um amor etéreo, vago, solto, não. A caridade, ela é paciente. Você tem paciência? Ela é bondosa. Avalie aí o nível da sua bondade. A caridade não tem inveja, não se ostenta, não se enche de orgulho, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses. É desse amor que nós estamos falando aqui. É o Cristo que se esvazia, Filipenses, né? O Deus que se esvazia por muito nos amar e para nos enriquecer. Então, existem critérios muito práticos, diretos e concretos para que a gente verifique se estamos ou não amando a Deus de verdade. Ô Padre, e aí para ajudar, porque isso tudo que o Padre disse aqui é um esforço de cada dia, não é, Padre? Eu estava aqui pensando, nossa, paciência, como nós temos que lutar para ter paciência. Eu sei que assim como eu, você também luta, Padre Frederico. Todos nós, né? E aí um esforço diário. E aí para contribuir para que esse esforço aconteça, a gente tem o Redenção no Dia a Dia. Redenção no Dia a Dia, que é essa sugestão bem concreta, bem prática, a partir do tema que nós estamos trazendo
no programa de hoje, né? Cada redenção nós trazemos uma sugestão. Para o Redenção de hoje, Redenção no Dia a Dia, nós temos a seguinte proposta: meditar em família, a passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 13. Abrir a sua Bíblia, ler ali o que o apóstolo São Paulo fala da caridade, não só ler, parar em cada versículo, olhar para a própria vida, como algumas pessoas dizem, ruminar o texto sagrado, né? Saborear, deixar com que esse texto bíblico realmente impacte a minha vida. Não ler por ler, mas ler e rezar a palavra de Deus, o texto sagrado. E aí, lendo a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus vai nos ajudar a ter atitudes concretas no dia a dia, na nossa caminhada, não é, Padre? Não basta apenas ler, né? A Bíblia é como se fosse um texto qualquer, né? É preciso ler, meditar, ou seja, rezar essa palavra, permitir com que essa palavra santa possa realmente iluminar a nossa caminhada neste mundo, ou seja, nos orientar para o céu, para o coração de Deus. Amém. Amém. Você que está acompanhando o programa Redenção, sozinho, em família, está com o coração preparado? Porque agora Santo Afonso nos convida a meditarmos uma virtude. E neste mês de abril tem uma virtude que fala do amor, não é, Padre? Isso, a virtude da caridade. Nós já meditamos esta virtude como aquela vinda de Deus infusa em nós, mas agora, neste mês em especial, falamos da caridade, mas em outro aspecto. Caridade fraterna, ou seja, caridade para com o irmão e com a irmã. E Santo Afonso Maria de Ligório, ao tratar desse tema tão caro à vida espiritual, vai dizer assim que a melhor obra de caridade é o zelo espiritual pelo bem do próximo, né? O bem da vida espiritual do próximo. Ou seja, nas minhas orações, recomendar a vida do meu irmão, da minha irmã, daquele que eu gosto, mas também daquele que eu tenho dificuldade, né, de me relacionar, na minha oração mental, vocal, na Santa Comunhão, na visita que eu faço ao Santíssimo Sacramento, recomendar os meus irmãos e irmãs. Repito, não só aqueles que eu gosto, é preciso amar a todos. Esse amor a todos supõe também rezar até por quem nos persegue e nos faz o mal. Eis o grande desafio proposto por Jesus a cada um de nós. Ele vai dizer mais: basta rezar, Padre? Não, Santo Afonso vai dizer também, além da oração feita para o irmão, colocando-o diante de Deus, ajudá-lo de algum modo. Ele traz o exemplo claro do trabalho, né? Oferece a tua ajuda aos outros também no trabalho. É uma forma, claro, a gente pode ampliar essa possibilidade de ajuda de diversas maneiras. Mas Santo Afonso fala, não nos esquecermos de viver esta caridade, esse amor a Deus, traduzido de imediato no trato com o próximo. Com o desejo no coração de crescer na presença de Deus, esse amor para com o Senhor, nós estamos unidos aqui no programa Redenção. E aí, Padre Federico, para as pessoas que sempre rezam conosco ficar lá, meu Deus, e agora como que eu faço? Como que eu vou colocar tudo isso em prática? Nós deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso, não é, Padre? Sempre fica uma pérola do texto que nós estamos lendo, um destaque para você que acompanha o programa Redenção. E Santo Afonso, para falar desse tema que nós estamos tratando aqui, diz assim: a única coisa necessária é amar a Deus e fazer a sua vontade. Só para esse fim Ele nos criou e nos conserva a vida. Somente assim podemos ser admitidos no céu. O fim de todos os nossos esforços deve ser, portanto, adquirir um verdadeiro amor a Jesus Cristo. Amor esse que é temeroso, generoso, forte, obediente, puro, ardente, arrebatador, unitivo e desejoso. Ou seja, resumindo tudo isso, Santo Afonso vai dizer assim que a santidade, ela consiste em amar a Deus, amar a Jesus Cristo. Daí o livro que nós estamos trazendo aqui agora, o texto, né?
prática do amor a Jesus Cristo. O mais importante, o único necessário, porque daí brotam tantas bênçãos e tudo mais depende desse fundamento importantíssimo que consiste em responder ao amor de Deus. Se cansar, recorra ao Senhor, ama-o e Ele vos dará força, né, Padre? Isso mesmo, né? Nós não estamos sozinhos. Não, de jeito nenhum. Não somos desamparados. Deus age a nosso favor e conosco caminha. Ele é Emanuel, Deus conosco. Vamos rezar então para sermos fortes nesse pedir amor? a bênção de Deus para ser fortalecido pela caridade, por esse dom tão excelso que Ele nos concede pelo Seu Espírito Santo. Amém. Meu Deus, amo-vos, meu amor, meu tudo, meu sumo bem. Não permitais que vos abandone e vos perca jamais. E por amor de vós peço por meu próximo. E porque vos amo, vos recomendo as almas do purgatório, os meus pais, benfeitores, amigos, parentes e todos aqueles de quem recebi alguma afronta ou desgosto. Peço-vos que os cumuleis de toda sorte de bens. Recomendo-vos também os infiéis, hereges e todos os que se acham em pecado, pois sou digno de amor infinito, ó meu Deus. Maria, eu confio muito em vossa intercessão. Minha rainha, fazei que eu ame a Jesus Cristo e também a vós, minha mãe e minha esperança. Nossa mãe e nossa esperança. Que a bênção de Deus seja a grande graça que nós precisamos para crescer nesse amor a Jesus, não é, Padre? Isso, que nós possamos, contemplando especialmente nossa mãe amada, a Virgem Maria, aprender dela a amar como Cristo amou, a viver como Ele viveu. Ela nos indica sempre a fazer o que Ele, Jesus, nos diz. Ela não quer chamar a atenção para si. Ela aponta sempre para o Rei dos Reis, que é seu Filho amado, Jesus. E agora nós vamos, não é, Caísa, pedir de Deus a bênção para a nossa vida, a graça de que precisamos, para especialmente vivermos sempre conforme a vontade de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por mais um programa Redenção. Até o próximo encontro. Nós contamos com a presença de todos, Padre. É muito bom ter a sua companhia conosco no programa Redenção. Então, até o próximo programa. Até mais.